Boa noite a todos. Estamos mais um dia reunidos aqui no mês da advocacia para falarmos um pouquinho, conversarmos hoje um pouquinho sobre impactos da inteligência artificial na advocacia. E para falar, então, sobre esse tema tão importante, nós temos aqui um Dream Team de inteligência artificial, né? Eu estou muito honrada porque nós temos um grupo seleto de palestrantes no tema, mas, além disso, eu tenho aqui grandes amigos comigo essa noite, né? O que faz tudo ficar muito melhor. Então, quero dar boa noite aos nossos palestrantes, né? Na pessoa dos coordenadores científicos, Dr. Marcos Vinícius Borges e Dr. Pedro Miranda, que são os idealizadores desse belíssimo evento. Para começar, então, já que nós estamos um pouquinho atrasados, e eu já peço desculpas, né, porque nós teremos um palestrante que vai entrar um pouquinho depois, que é o doutor Ricardo Breyer. Ele está num evento institucional lá da OAB do Rio Grande do Sul e vai entrar um pouquinho depois, mas nós já vamos dar início às nossas falas. E para começar, então, nós vamos ouvir a Roberta Zumblick. A Roberta Zumblick vai falar sobre aspectos gerais da inteligência artificial. A Roberta é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Processual e graduada em Direito pela SESUSC e pesquisadora do projeto de pesquisa e desenvolvimento de aprendizado de máquinas sobre dados judiciais das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal. Também é coautora do livro Inteligência Artificial e Direito. Então, Roberta, já te passo a honra, fazendo merchan, professor Alexandre Moraes da Rosa, fazendo merchan do livro da Roberta, já passo a palavra a ti, Roberta, então, para que faças a tua explanação. Boa noite a todos, boa noite, queridos colegas de painel. É um prazer estar aqui na OAB de Santa Catarina, ainda que seja remotamente. Estava conversando com a doutora Fernanda antes de iniciar o painel. É muito triste estar em Santa Catarina sem estar em Santa Catarina. Eu sou catarinense, tenho muito orgulho de estar presente num evento tão organizado, esse time gigante do OAB de Santa Catarina, mas tenho que participar daqui de Brasília, longe dos rostos conhecidos dos amigos, longe da conversa de corredor, onde o debate sempre engrandece. Mas quando a gente recebe limão, a gente faz limonada. A OAB de Santa Catarina está, mais uma vez, e sem surpresa alguma, de parabéns pela organização, pelos nomes que conseguiu reunir. É uma grande honra poder fazer parte dessa turma que vem conversar um pouco com vocês. Eu coloquei o aspecto da minha fala como aspectos gerais de inteligência artificial, e eu pensei no seguinte: quando eu penso em impactos de inteligência artificial na advocacia, eu penso principalmente em três vertentes que a inteligência artificial pode causar um impacto e uma alteração na advocacia como um todo. O primeiro deles seria da advocacia como linha de frente do nosso sistema de justiça. Quando a inteligência artificial passa a atuar no mundo dos fatos, quando tem um problema e ela gera danos ou algum tipo de prejuízo, a primeira pessoa a ter contato com isso, antes de ter decisão, jurisprudência, entendimento, vai ser sempre o advogado. Vai ser o advogado que vai, por mais que a gente fale inteligência artificial, mundo isso, mundo aquilo, vai ser o advogado real, pessoa física, que vai lidar, ouvir as dores, as queixas do seu cliente e precisar enquadrar isso num sistema jurídico. E, como em todas as áreas, o advogado precisa entender como funciona esse ramo, essa nova tecnologia, que impactos ela tem na vida real, para poder conduzir e preparar a defesa do seu cliente, seja esse pessoa física ou pessoa jurídica. A segunda área de impacto é no advogado como parceiro de desenvolvimento de inteligência artificial. Não é nenhuma novidade que a inteligência artificial vem conversando muito com o mundo jurídico, e o advogado é um parceiro de desenvolvimento com potencial enorme para desenvolver soluções de inteligência artificial de fato. E o terceiro impacto que me vem em mente é um aspecto estratégico, que com a implementação da inteligência artificial no sistema de justiça, em alguns tribunais, é muito importante que o advogado
conheça como isso funciona, como que funciona essa tecnologia, e como que ele vai direcionar a sua atuação em relação a essa realidade no sistema de justiça. Pelo que a gente conversou entre os palestrantes, eu acho que eu vou dar uma introduzida geral e alguns aspectos dessa leitura vão ser abrangidos pelas falas dos meus colegas. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Que eu planejei uma apresentação rapidinha. Deixa eu ver aqui. Aqui. Para dividir com vocês. O primeiro aspecto, quando a gente fala disso, é que a gente tem que pensar que nós, como somos do direito, não tivemos acesso à inteligência artificial no mundo acadêmico, como, assim, a inteligência artificial real no mundo acadêmico. Quando a gente lê as notícias, impactos da inteligência artificial, o robô, o juiz fez isso, fez aquilo, a nossa dimensão e o nosso repertório de inteligência artificial está muito atrelado à ficção científica. Por isso que é muito importante a gente diferenciar a inteligência artificial da ficção científica com a inteligência artificial da vida real. O conceito de inteligência artificial, ele não é um conceito fechado. É muito comum entre os pesquisadores do tema, principalmente da área da engenharia mesmo, tratar a inteligência artificial como um termo guarda-chuva, que abrange uma série de áreas e muitas técnicas de desenvolvimento para se aproximar de alguns aspectos de cognição humana pelo uso de máquinas. Quando a gente fala em inteligência artificial, normalmente, muito do que a gente ouve atualmente de inteligência artificial tem a ver com aprendizado de máquina e com esse aprendizado profundo. Mas inteligência artificial é um ramo grande e não é um ramo novo. Eu tenho dividido aqui com vocês na minha tela uma linha do tempo que eu acho muito didática para a gente compreender esse fenômeno, que é como a inteligência artificial se desenvolveu ao longo do tempo. A inteligência artificial como área e ramo de estudo, iniciando mais ou menos nos anos 50, nos anos 80, os primeiros estudos relacionados a machine learning, e nos anos 2010 para frente, o que a gente chama de deep learning, que é esse aprendizado profundo. Quais são as principais diferenças se a gente pensa assim, a inteligência artificial não é um ramo novo? Então, por que a gente está falando tanto dele agora? O que a gente tem de... Deixa eu mudar aqui. O que a gente tem de literatura e a parte teórica da inteligência artificial, muito do que se previa em relação à inteligência artificial é muito antigo. O que mudou da inteligência artificial dos anos 50 para de agora, principalmente, mais do que o avanço matemático em relação aos problemas, é o avanço em duas áreas principais. Deixa eu ver, não estou conseguindo passar aqui. Deu. É o avanço em duas áreas principais, que é o que a gente chama de primavera da inteligência artificial, que é o avanço na capacidade de processamento e no volume de dados. A parte teórica, propriamente dita, já previa que a inteligência artificial ia conseguir fazer muita coisa do que faz atualmente lá próximo dos anos 50. O que faltava para desenvolver esses modelos matemáticos? Capacidade de computação para processar esses modelos e um volume de dados. Então, muitas vezes a gente fala assim, inteligência artificial, Big Data, LGPD, novas tecnologias disruptivas, coloca tudo isso num livro com a capa um pouco azulada, parecendo o Tesseract do Homem de Ferro, e diz tecnologias disruptivas, novo direito. O que isso tem a ver de fato? O que o Big Data tem a ver com a inteligência artificial? Esse volume gigante de dados que possibilita com que a gente desenvolva todas essas previsões que já eram feitas desde os anos 50. A inteligência artificial, assim, raiz, se a gente for pensar, dos pensadores principais, enfim, Turing, previa uma inteligência artificial geral. Então, se pensava que ia se desenvolver modelos matemáticos que iam possibilitar que máquinas aprendessem todas as áreas e tudo que um ser humano precisa ou sabe fazer para desenvolver sua cognição plena. Uma diferença muito grande da inteligência artificial dos anos 50, do início da inteligência artificial para agora, é que a inteligência artificial que se desenvolveu de fato é o que a gente chama de inteligência artificial específica.
Para desenvolver essa inteligência artificial geral, a gente precisa da inteligência artificial específica, que se preocupa com problemas, ao invés de tentar imitar um ser humano propriamente dito, com a sua capacidade de qual que é a relação dessa ideia da inteligência artificial geral para essa inteligência artificial específica, primavera de dados, enfim. Se a gente sair do ramo do direito e pensar num ramo que seja mais do senso comum, essa dificuldade da gente não ter ideia de com qual plateia a gente fala, não sei que idade tem quem me assiste, mas eu, quando estava no colégio, sempre gostei muito de filme. Eu saía da aula, e se eu não tinha prova e estava com a minha vida toda em dia, eu passava na videoteca para pegar um filme para ver no dia. Bons tempos. Realidade videoteca, realidade pré-streaming, pré-big data, pré-volume gigante de vídeos. Eu entrava na videoteca, a pessoa que trabalhava na videoteca, estava acostumada a me ver lá frequentemente, olhava para mim e dizia: Roberta, chegou um filme novo da comédia romântica do não sei o quê, tem um filme histórico disso e daquilo, e mal eu botava o pé na videoteca, o assistente que trabalhava lá, e que já me conhecia, tinha um filme para me recomendar. Quando a gente coloca essa situação de volume pequeno de dados para essa situação de Big Data, em que a gente tem 1 trilhão de horas de vídeo por dia na internet, não existe cidadão de nenhuma videoteca, além de não existir mais esse modelo de negócio, não existe uma pessoa que dê conta de me recomendar o vídeo. E o que a inteligência artificial faz é organizar esse número gigante de dados para me fazer essa recomendação. Deixa eu passar aqui de novo. Essa área que desenvolveu muito na inteligência artificial se chama de Machine Learning, que é esse ramo da inteligência artificial que estuda como os computadores conseguem melhorar sua performance com base na experiência. O que isso significa? Deixa eu voltar aqui. O que isso significa? O que é a experiência? A experiência é esse banco de dados. Se a gente voltar para o exemplo Netflix Videoteca, é esse catálogo gigante de filmes. A performance, no caso do nosso exemplo hipotético, é a recomendação de um vídeo ou de um filme. A tarefa, no caso, é a recomendação de um vídeo do filme. A performance é se eu aluguei aquele filme ou não, ou se eu escolhi outra coisa por conta própria. Então, quando a gente faz esse paralelo do problema videoteca com o problema Netflix, a gente tem justamente esse desenvolvimento da inteligência artificial de recomendar um filme para alguém ver. Quando a gente volta para o nosso exemplo no direito e do impacto da inteligência artificial no mercado da advocacia, a gente vê que o profissional da advocacia tem um potencial muito grande de ser essa pessoa que, primeiro, reconhece um problema, porque a gente está falando de problemas específicos. A gente diz, nossa, a inteligência artificial desenvolveu muito, tem um potencial de aplicação muito grande, a gente tem um Big Data, porque se a gente está falando de volume de dados, é difícil pensar num ramo do mundo dos fatos, que tenha um Big Data maior do que o nosso Big Data judicial. A gente fala, não, no Brasil tem muito processo, a gente tem uma máquina pública muito inflada, a gente tem muito problema, um volume de dados muito grandes, a gente precisa estruturar, fazer com que a advocacia e o judiciário e a área jurídica conte com o mesmo apoio que a área de recomendação de filmes, por exemplo. Contou? Mas o problema da área jurídica não é recomendação de filmes. A gente tem uma área muito, muito, muito complexa. A nossa área de desenvolvimento, a nossa área de atuação é de uma complexidade muito singular. E a gente tem impactos gigantes em nichos pequenos. Ou a gente tem impactos gigantes em níveis gigantes. E a gente tem um potencial gigante de dados, um potencial de processamento, um potencial de pessoas da área da tecnologia querendo resolver o problema do direito. E a gente precisa fazer essa ponte. E eu trago para vocês essa reflexão justamente pela minha experiência com desenvolvimento de projeto, para o advogado reconhecer esse papel dele de, como é que eu coloquei? Parceiro de desenvolvimento. Se a gente pensar que o advogado tem o know-how dos problemas da prática, e isso, cada advogado vai ter os seus, porque, então todo advogado lida com os mesmos problemas? Não. Dependendo da área do direito que atua, com o perfil de advocacia que exerce, esse advogado vai ter visões de mundo e propostas muito diferentes e problemas muito diferentes para resolver.
Porque daí está a diferença da inteligência artificial para a inteligência humana. Inteligência artificial é uma inteligência matemática limitada. O potencial que ela tem de desenvolvimento e de problemas e de impactos positivos está no potencial de reconhecimento de implementação de quem aplica. A gente não consegue fazer isso se a gente parte dos conceitos de inteligência artificial de ficção científica. Então, por isso que é sempre importante a gente voltar para a inteligência artificial de verdade. Eu não vou tratei disso na minha participação do ano passado no congresso, de alguns conceitos. Eu trabalho bastante com isso, é uma parte mais densa, eu não teria tempo da gente tratar disso agora nesse tempo mais curto. Recomendo quem tem interesse nessa área de voltar para esses conceitos básicos que parecem, às vezes, muito complexos. Obrigada, Alexandre. Não é querer fazer um merchan do livro, mas eu tenho só um exemplo, porque quando eu comecei a me envolver com a pesquisa de inteligência artificial em 2017, eu fui da turma assim que desbravou o mato, porque não tinha nada escrito de inteligência artificial para direito. E quando a gente parava para ver o que tinha escrito de inteligência artificial para direito, era muito diferente do que a gente lidava na prática. Porque o que tinha escrito era da inteligência artificial da ficção científica, e não da inteligência artificial de verdade. Então, um esforço foi sair disso aqui, esse livro é muito bom, inclusive, sair disso aqui, que é um livro de programação, que tem todos esses conceitos explicados de forma matemática, para que a gente pudesse se apoderar deles no que interessava para a gente. A gente não precisa aprender a programar. Mas por que é importante para a gente saber a diferença de aprendizado supervisionado, não supervisionado? Qual que é a diferença de inteligência artificial geral, específica? Como que a inteligência artificial aprende? Porque como não é um ramo do nosso conhecimento, a gente diz assim, a gente está desenvolvendo uma coisa que vai classificar isso. E faz isso melhor do que... o parâmetro é sempre humano. A inteligência artificial faz isso em 5 segundos, o que levaria para uma pessoa 5 horas para fazer. Daí, a gente que não tem a formação de entender que 5 segundos é uma tarefa muito, muito, muito específica para um problema muito concreto, pensa assim, mas se esse negócio interpreta um contrato em 5 segundos, então por que ele não encontra tal coisa no processo? Então, essa que é a importância da gente sair do mundo da inteligência artificial de mentira para o mundo dos fatos, para que a gente consiga fazer isso. E aí eu vou... Como que eu tô de tempo, Nanda? Desculpa, eu acabei me perdendo. Já acabou meu tempo? Beleza. Então, eu vou só encerrar aqui, deixando essa imagem de expectativas no papel da gente tomar as rédeas desse conhecimento, que é em relação à expectativa de um projeto, que é como o consumidor explicou o que precisava, o que o líder do projeto entendeu, como o analista desenhou, o que o programador escreveu e a solução simples que o consumidor, de fato, precisava. Então, eu espero que essa fique de uma provocação para os meus colegas que me assistem, para os meus colegas de painel, para a gente poder discutir todos os impactos todos a gente não vai conseguir, né? Mas alguns dos impactos da inteligência artificial na advocacia. Muito obrigada, gente. Desculpa, eu me perdi no horário, talvez eu tenha passado um pouco. Foi mal. Obrigada, Roberta. Não, foi bem exato ali. Eu acho que tu sentiu exatamente quando era o tempo, quando fechou 15 minutos, tu questionaste. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Ricardo Breyer, que entrou no nosso painel agora, já está conosco. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. É um prazer tê-lo conosco na OAB de Santa Catarina. Estamos ansiosos daqui a pouco para lhe ouvir falar. Tá certo? Obrigado. Seja bem-vindo. E eu já passarei, então, agora a palavra ao nosso grande professor, Dr. Paulo Lucon, que vai falar sobre inteligência artificial e a advocacia. O Dr. Paulo Lucon, então, é advogado, professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, instituição na qual obteve os títulos de mestre, doutor e livre docente, é pós-doutorando em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, e também integrou a Comissão Especial do Código de Processo Civil de 2015,
lá na Câmara dos Deputados. O doutor Alexandre também já fez o merchan da obra, né, do doutor Paulo Lucon. E passo, então, a palavra ao doutor Paulo Lucon por 15 minutos para falar sobre inteligência artificial e advocacia. Vamos passar a palavra ao meu professor, meu querido amigo, professor, participou da minha qualificação do doutorado, da minha defesa de tese de doutorado, é sempre uma honra tê-lo conosco, professor Alexandre Moraes da Rosa, que vai falar sobre o que um robô pode julgar hoje. O doutor Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de direito do TJ de Santa Catarina, doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento em direito, na Faculdade de Direito de Coimbra e na Unicinos, mestre em Direito pela UFSC, professor associado de Processo Penal da UFSC, professor do Programa de Graduação, Mestrado e Doutorado da Univale, e o professor está aqui porque tem desenvolvido pesquisa sobre novas tecnologias, Big Data, jurimetria, decisão, automação e inteligência artificial aplicadas ao judiciário com perspectiva transdisciplinar. E ainda coordena o grupo de pesquisa Spin Law Lab, do CNPq com a Univale. A palavra é tua, professor. Obrigado, Nanda. A primeira fase de qualquer processo de tecnologia, como a Roberta Zumblick colocou, passa pela negação. A negação, no que se refere à tecnologia, foi trabalhada por muitos autores, mas principalmente desde 96, quando Richard Susskind começa a advogar as novas habilidades, há uma demonstração inequívoca da negação da habilidade tecnológica em face de uma mentalidade artesanal. Essa mentalidade artesanal, que é importante e será fundamental para a manutenção dos serviços jurídicos, ela é confundida com uma necessidade de manutenção de atividades meramente burocráticas, em que a máquina pode fazer, ela já faz, ela tem muito mais acurácia, ela é muito mais robusta e só não usa quem está vinculado nesse primeiro estágio de uma negação irrestrita da tecnologia. E eu não quero mudar ninguém. As pessoas podem continuar acreditando que bem entenderem. O que eu quero mostrar é que hoje em dia a Roberta, o Lucon, o Ricardo, o doutor Ricardo, é verdade, Ricardo, e todos aqueles que se dedicam a estudar um pouco de tecnologia, como o Hartmann e outros autores do Brasil afora, sabem que um escritório de advocacia hoje dotado de mecanismos de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial, de Big Data, consegue uma vantagem competitiva assustadora. E não conta. E não conta por quê? Porque não precisa. E o que há de ilusão nesse emaranhar, nessa opacidade tecnológica, é que nós não temos um produto que seja utilizável para todos vocês. O que nós temos é uma necessidade de customizar. E para customizar, nós precisamos dominar minimamente a língua da tecnologia. Esse dominar a língua da tecnologia passa por alguns estágios. O primeiro deles é parar com essa negação adolescente, de que a tecnologia vai roubar meu serviço e fica naquele mimimi, naquele lenga-lenga. Nós precisamos assumir que vocês realizam atividades do dia a dia com uso de tecnologia, com uso de inteligência artificial, com uso de mecanismos que sequer vocês dominam. A Roberta Zumblick, quando ia ali na Mauro Ramos, buscar o videolocador, que era na Mauro Ramos, né, Roberta? Era ali na Mauro Ramos, que eu te conheço, naquela casa azul. Eu também pegava vídeo ali, morava do lado. E era uma briga, porque quando chegava lá, os filmes estavam todos... Tinha que sexta-feira chegar cedo, senão a Roberta pegava todos os filmes do final de semana. E ali, ela fez o quê? O que aquele sujeito fazia conhecendo a Roberta, hoje a máquina pode fazer com o Spotify de vocês. Ou seja, ela vai lá e vai sugerir. Aliás, aqui não é um algoritmo. Um algoritmo aqui não é uma coisa de outro mundo que vai sair de uma nave extraterrestre, é alguma coisa que nós usamos há muito tempo e a máquina potencializa. Potencializa com dois fatores. Primeiro, dados, como a Roberta falou, e o segundo é capacidade cognitiva. Só que essa capacidade cognitiva ela não pode ser, como muitos pensam, como micro-ondas. Inteligência artificial não é botar no micro-ondas, fechar o processo e sair o resultado. Você tem um grande processo de ensinar a máquina a fazer isso. E aí, você tem alguns processos, uns que vão de cima para baixo, de baixo para cima, as possibilidades que você tem. Eu aqui, depois quem quiser eu posso disponibilizar, nós fomos ensinar a máquina a decidir um caso simples, como era um caso meu, de guarda de
de infância e juventude, guarda sem contestação, artigo 33, um caso simples, nós ficamos ensinando a máquina 1.308 vezes depois, ela não errou mais. É um caso simples, um caso que foi construído de baixo para cima, com as hipóteses, construindo o material, mas isso é a demonstração de que é possível a utilização não só aqui, mas em vários locais. E quando você tem escritórios que eu conheço, a Roberta conhece, e tem gente que já está voando nisso, tem um escritório no Rio de Janeiro, que algumas vezes eu conheço muito o Paulo, que é o coordenador, o escritório tinha quase 300 associados, mas fez o quê? Fez a lição de casa, começou a investir, começou a estudar, capacitar os profissionais, deixar de ter hierarquia entre advogados e o pessoal de TI, começar a interagir para que eles pudessem aproveitar os seus resultados. É claro que eles trabalham ainda em questões de demanda em massa, e isso facilitou o trabalho deles, mas hoje eles reduziram de 300 e poucos colaboradores, eles têm 59. Isso com o uso de robô para praticamente tudo. E quem litiga contra eles não consegue saber que eles têm esse grau o potencial cognitivo que eles têm. Isso é muito difícil de esclarecer hoje para as pessoas. Por quê? Porque com uma simples consulta aos diversos serviços que você tem hoje em Lawtex, em Legaltex, em Legaltex que nós temos aí no Brasil, e a 2BL está aí para demonstrar, você pode enriquecer significativamente a sua atividade no dia a dia. Desde uma pesquisa simples a um Big Data que pode dar um perfil, a due diligência, coisas que você precisa incorporar ao seu portfólio para melhorar a sua performance. E essa performance não é cara. O segundo passo é, você não sabe quanto custa, você não sabe como fazer e você tem medo. E aí essa ausência de um mínimo esclarecimento em relação aos fatores pelos quais você pode utilizar a máquina é o grande desafio. Terceiro, nós aqui não estamos falando de inteligência artificial forte, nós não estamos falando aqui de qualquer possibilidade ainda de substituição do humano. Agora eu pergunto, e falei esses dias num congresso da magistratura catarinense, para um colega meu que tem uma vara bancária, que é titular de uma vara bancária, ele falando contra a utilização de inteligência artificial, eu perguntei diretamente para ele, olha para a câmera da verdade aqui e me responda, sinceramente, no ano passado, o que você julgou? Que casos você julgou? Nenhum. Você seguiu para verificar se as suas decisões em matéria bancária estavam em conformidade com as decisões do STJ. Então, você pegava um caso para verificar se aquele era a média de juros, você ia no site do Bacen, verificar a média de juros no ano, no mês, verificar a diferença, fazer a aplicação. Isso eu não preciso de um juiz. Isso a máquina faz com robustez e acurácia. Eu não preciso de um juiz para isso. Eu quero que você, de fato, tenha que se dedicar a questões que sejam jurídicas e não questões como essa. Daí que nós temos hoje, na MB Lab e também no CNJ, um grande movimento para que as tarefas repetitivas que são realizadas, digamos, de maneira direta por assessores e estagiários, possam ser realizadas pela máquina com supervisão humana, com a participação e domínio no que toca a essa perspectiva. Para que isso aconteça, nós precisamos cada vez mais de juristas híbridos, como falava o Suscain de novo. Mas para fazer esse jurista híbrido, nós precisamos de um segundo passo, que é começar a incorporar nas nossas atividades questões pequenas de entendimento dessa nova perspectiva. Aí vem sempre aqueles que dizem, mas a França é contra, a Estônia está fazendo juiz robô. Essas notícias que são notícias importantes, porque elas colocam a questão do ponto de vista teórico, mas elas são muito superficiais quando você não se aprofunda em que questões, de fato, a Estônia está aplicando a inteligência artificial. Faz sentido nós continuarmos com juntas jaris para julgamento de multas, quando nós podemos usar a máquina? Vale a pena continuar com questões vinculadas à execução fiscal no nosso ambiente, com 39% do sistema? Nós não podemos usar a máquina para diversos fatores, como tem sido feito com o Sinapse do Tribunal de Rondônia, agora incorporado ao CNJ. Enfim, o que nós temos aqui é a necessidade de, primeiro, reconhecer a nossa incapacidade de deliberar acerca disso, por ausência de estudo apropriado sobre essa questão. O segundo é começar uma alfabetização, que é muito legal. A comissão da OAB de Balneário Camboriú, que o André é presidente, fez o quê? Fez um processo de alfabetização. A gente vai lá ensinar o que a Roberta falou aqui, a inteligência artificial. O que é isso? O que come
igual o Globo Repórter, e onde é que vai, quem que fez esse caso, quem é Turing, como é que começou. Então a gente vai passo a passo, aí mostra como é que funciona o algoritmo do Spotify, ele funciona com N dimensões, que você se pensa uma lógica geográfica, se você está em Balneário Camboriú e você ouve em Balneário Camboriú bossa nova, então quem está do lado aí não vai ouvir funk, quem está do lado não vai. Por quê? Porque você começa a mostrar para as pessoas como é que o algoritmo vai procurar, da mesma maneira que o sujeito procurava os filmes de comédia romântica, que ele sabia que a Roberta Zumblick procurava e via anteriormente. Ele não ia oferecer um filme de terror para a Roberta Zumblick. Por quê? Porque o algoritmo dele, por assim dizer, usar a metáfora, estava programado para não oferecer filme de terror para a Roberta. E essa perspectiva de aterrar o esforço entre uma leitura tecnológica e uma leitura jurídica é o nosso grande desafio, construir profissionais que tenham aquilo que Derrida chamou de hospitalidade. O que é hospitalidade? Hospitalidade é um conceito muito caro, em que quando a gente vai visitar alguém que mora no exterior, nós temos que tomar respeito pelas suas tradições, pelos seus costumes, e eles também, que quando nos recebem na casa, têm que nos respeitar. E os dois fazem um esforço de convivência para respeitar e ter tolerância no tocante às suas dificuldades. A Roberta, o Lucon, todos nós que trabalhamos um pouco com tecnologia, sabemos a dificuldade que muitas vezes temos de explicar coisas óbvias para nós, para quem está no outro passo. Quando eu digo que o jurista trabalha com uma lógica de primeira ordem, o cara diz assim, mas como? Então, assim, mas vamos estudar um pouquinho. Para nós aqui fica mais fácil trabalhar a derrotabilidade. Vamos trabalhar a derrotabilidade. Começar a entender um pouco mais o que é uma lógica não monotônica para nós, dos juristas, para poder dar um passo por assim, genericamente trabalhando com computação. E depois, o que o André está fazendo agora, que me parece um caminho muito legal, é chamar as empresas para apresentar os seus produtos, não para escritórios de advocacia, mas para a comissão da OAB. Então, assim, o que é legal? A comissão agora, a comissão do Piauí, que eu participei lá com eles numa atividade, a comissão do Piauí fez assim, como se usa o Zoom, como é que se grava o Zoom, para aquele advogado que tem pavor. Então, para começar a usar o dia a dia, como é que ele vai usar um sistema de Big Data? Quais tem no mercado? Quanto é que custa? Quanto é que vale? Como é que podemos trabalhar em rede? Enfim, a OAB começou a trazer para si uma necessidade não só de fomentar, mas de esclarecer, superando a negação preliminar. Por fim, o que a gente vai ter nesse super advogado, um advogado que alguns chamam de 4.0, outros de 5.0, super advogado, advogado do amanhã, é a necessidade de ele dominar para saber onde procurar. E eu termino a minha fala com uma questão que me parece importante. Quando eu passei no concurso da magistratura em 98, eu fui para Imbituba, uma cidade que tem a Praia do Rosa, famosa. E ali, eu cheguei no posto de Ipiranga, encostei o carro e perguntei para o frentista, ei, onde é que fica o fórum? Aí o cara disse, vai até a rótula, dobra à direita, tem 2 lombadas, 2 ruas depois, dobra à esquerda, já vai ver o fórum à sua esquerda. E lá fui eu. Hoje, um juiz que passa no concurso tem isso na palma da sua mão, ou seja, ele tem a possibilidade de usar hoje vários recursos que estão na palma da mão. Hoje, e isso faz com que os advogados possam, de uma maneira muito simples, organizar o seu dia a dia. E aí vão, desde isso, a metodologias diferenciadas. No meu gabinete eu uso o Scrum, que vocês queiram chamar, como se chama esse método, e algumas coisas simples como de fluxo, que é o ClickUp, por exemplo, que melhora toda a nossa experiência processual. O desafio, eu falo do Poder Judiciário sem especificar, é que quem trabalha hoje, quem tem gestão do Poder Judiciário, não consegue entender a dimensão da importância disso. E toda a minha pesquisa é alheia à minha experiência interna ao Poder Judiciário, dada a rigidez com a qual se pensa. Porque quando a Roberta trabalha agora na segunda fase do Victor, e eles começaram a mapear os 23 casos da default, e vai assim por diante, eles também não sabem se vai dar certo. E se um gestor quer entrega específica para poder apresentar um relatório final daqui a 2 anos, tu não sabe se vai ter. E um gestor que não consiga, não tenha coragem de arriscar, é mais um nessa multidão de negação e de medo. Para poder atuar em tecnologia, precisa ter coragem, porque só tem coragem de realizar práticas disruptivas aqueles que acreditam e têm maior coragem. Eu
E, por fim, digo que tem que ter sempre aquele estagiário que ninguém dá nada, que é o mais nerd, pega aquele guri, porque esse vai, quem sabe, ajudar o teu escritório a fazer, de fato, uma revolução dessa ordem. Por fim, então, agradecendo uma vez mais ao Marco, o Pedro Miranda e ao AB, do meu colega de graduação, Rafael, foi meu colega de graduação na UFSC, é que o advogado futuro já chegou, já tem gente litigando com vocês com um potencial cognitivo que usa e não fala, porque é uma vantagem que fica por debaixo dessa penumbra tecnológica que faz que o desempenho seja melhorado. O que me parece importante é esclarecer de maneira democrática todo o potencial que a máquina tem nas suas atividades de hoje. E aqui eu faço um merchan também, acabei de lançar esse livrinho que é Ensinando o Robô a Julgar, com Daniel Boing, e também pude participar do livro organizado pelo Dr. Lucon, junto com o Guilherme e o Eric Navarro, junto com a Bárbara Guasque, minha colega de pesquisa lá na Univale de Itajaí, onde nós temos o Spin Law Lab. Fico à disposição de vocês, não vou romper meu tempo, e vou dizer também que é uma alegria poder estar participando desse evento da OAB, na condição de painelista. Muito obrigada, doutor Alexandre. Como sempre, fantástica a tua fala, né? Nós que já fomos teus alunos, sabemos do teu empenho e da tua dedicação ao estudo da inteligência artificial. Então, eu já havia feito a apresentação do Dr. Paulo Lucon, que teve problemas técnicos, mas agora eu creio que ele já esteja conosco novamente, e passo, então, diretamente a palavra ao Dr. Lucon para falar sobre inteligência artificial e a advocacia. Dr. Lucon, a palavra é sua. Bem, boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer o honroso convite na pessoa da doutora Fernanda Sell, também dizer que me sinto honrado em dividir esse painel com a Roberta Zumblick, com o Dr. Ricardo Breyer e com o querido Alexandre de Moraes Rosa, que vem fazendo um trabalho do ensino jurídico muito importante para o país. E sempre agradecer o Pedro Miranda, que sempre capitaneia esse trabalho fantástico que vem sendo realizado em Santa Catarina, e não só em Santa Catarina, como no Brasil. E cumprimentar todos os amigos, especialmente aqueles de Santa Catarina. Doutor Paulo, me desculpa em interrompê-lo, a sua imagem está virada, o professor poderia virar o celular? Sim, isso, melhorou. Perfeito. Agora melhorou, agora então sim. Tá bom. Senão estaríamos todos tontos até o final da palestra para me olhar deitado. Tá bom, obrigado, Fernanda. Obrigado pelo continue. aviso. É que às vezes falam para colocar na horizontal, outras vezes na vertical. Sim, é verdade. Mas muito obrigado. Então, senhores, eu quero agradecer. É certo que o trabalho do advogado sofrerá profundas modificações com as inovações tecnológicas. Aqui os colegas já falaram alguns pontos, mas eu quero tratar aqui da inteligência artificial, que é o processo decisório feito por máquinas pensantes. Essas mudanças já vêm ocorrendo. É interessante pensar que, quando eu participei da comissão especial na Câmara dos Deputados para a elaboração do CPC de 2015, nós cogitávamos de um processo eletrônico, mas jamais imaginávamos que a inteligência artificial estivesse em voga menos de 5 anos a partir da vigência do CPC de 2015. É evidente que o que se espera da inteligência artificial, que ela promova a segurança jurídica no âmbito do contencioso e das relações. E a inteligência também artificial venha nos ajudar nos procedimentos de autocomposição, implementando o uso dos métodos adequados de solução das controvérsias no país. E também temos aqui uma previsão certa que a inteligência artificial atuará de forma prevalente também no âmbito consultivo. Não é? Então, eu preparei uma pequena exposição para falar para os senhores o que eu acho da inteligência artificial, das suas vantagens e desafios.
De plano, quando nós pensamos em novas tecnologias que contribuem para a difusão das formas adequadas de solução de controvérsias, quer-se dizer que a obtenção de um acordo tende a ser facilitada quanto maiores forem as informações a respeito de todos os elementos do litígio. Assim, por exemplo, uma parte tende a ser mais suscetível da realização de um acordo se dispuser de informações a respeito de suas reais chances de êxito no processo. No que concerne a avaliação da probabilidade de vitória em determinada lide, é preciso, em um primeiro momento, que efetivamente se conheça o direito a ser discutido. E uma vez que examinada a base legal aplicável ao caso, a inteligência artificial poderia se prestar também a antecipar o possível resultado da controvérsia, especialmente em virtude da já mencionada, daquilo que eu já venho falando há muito tempo, da litigância contumaz. O Brasil conta com um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo, sendo a maior parte das informações acessíveis às bases algoritmas, dada a larga implementação do processo eletrônico. Sendo assim, ainda na esfera da prevenção de litígios e do estímulo à autocomposição, os algoritmos poderiam ser programados para realizarem a compilação e exame de diversas decisões, organizando de forma clara e ordenada o posicionamento jurisprudencial a respeito de determinada questão, que é isso que nós já vamos fazendo hoje em dia, ao procurar uma decisão do STJ, e isso que o professor Alexandre de Moraes Rosa estava salientando. Antes nós estudávamos a doutrina, depois estudávamos a jurisprudência. Hoje, a primeira coisa que fazemos é verificar como a questão vem sendo decidida no STJ. Ou seja, nós vamos pensar ou no Supremo Tribunal Federal. E com esses subsídios efetivos, nós conseguiremos dimensionar a perspectiva de sucesso. E é evidente que o tempo de duração do processo tenderá a diminuir. Ultrapassadas as questões referentes, por exemplo, ao cálculo da chance de sucesso na judicialização de uma demanda, é importante mencionar que a tecnologia também pode estimular a autocomposição por diminuir substancialmente os custos de transação que existem nessa seara. No que diz respeito à aplicação dos algoritmos aos métodos adequados de solução das controvérsias, tais custos são reduzidos na medida em que os procedimentos passam a se moldar melhor a rotina de cada um dos protagonistas do litígio. Por meio de plataformas Online Dispute Resolution, as ODRs, cada uma das partes pode se submeter à mediação, à conciliação, ou mesmo à negociação no local e horário que desejar, o que definitivamente estimula a adesão das partes a tais processos e facilita o acesso à justiça. Hoje, por exemplo, eu despachei com 2 ministros do STJ, eu teria no passado que me deslocar ao STJ, fazer todo aquele percurso, gastos, né? Normalmente teria que dormir lá em Brasília, e hoje você, por meio de um simples despacho online, você consegue otimizar o seu tempo de uma maneira extraordinária. Isso também vai acontecer com as disputas de mediação, submetidas à mediação, conciliação ou negociação. A diminuição dos custos de transação é fator de extrema relevância a ser considerado no contexto de globalização. Vocês vejam que essa plataforma do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direito do Consumidor, gerou uma explosão, e nós teremos, em breve, uma autorregulação. E aí o advogado terá que atuar nessas plataformas feitas pelas próprias empresas. Quando nós pensamos no Uber, pensamos em empresas ali onde você dá uma nota para o serviço, quer dizer, isso não deixa de ser uma autorregulação. E o advogado terá que se adaptar a essa situação, a essas plataformas de ODR, e acho que a OAB poderia desbravar essas plataformas, criando sistemas de ODRs que podem auxiliar até mesmo controvérsias relativas a transações internacionais de e-commerce. Então, eu acho que nós temos que pensar num futuro de conciliação, negociação e mediação
não só intraprocessual, como a prevista no CPC de 2015, mas também pré-processual para evitar conflitos. Então, vai chegar uma determinada hora que isso passará a ser até um requisito de admissibilidade da propositura da demanda, porque deverá ser, pelo menos, tentada a mediação. E, evidentemente, que isso terá um profundo impacto na advocacia. Nós sabemos que essas disputas feitas online dão muito mais certo quando há um envolvimento emocional entre as partes. Aqui no Brasil, é expressivo o resultado, principalmente nas disputas em direito de família. E as ODRs são adequadas não apenas para a solução de disputas oriundas de transações comerciais, sendo também o frutífero seu emprego em outros tipos de leads, em que haja maior carga emocional. Seja como for, é possível argumentar que a inteligência artificial certamente aumentará as chances no uso dos métodos alternativos de solução dos conflitos, o que trará reflexos ao trabalho do advogado. Com relação ao processo virtual, a segunda parte, no âmbito contencioso, faz-se necessário verificar como a IA pode contribuir para maior racionalidade no julgamento dos fatos de um processo. A primeira atividade que se espera do juiz diz respeito à determinação da ocorrência ou não dos fatos a que o direito vincula a imposição de uma determinada consequência jurídica. Acertar a ocorrência ou não de um fato é o que mais de imediato se espera seja realizado pelos magistrados. Nesse sentido, para a construção da decisão jurídica, deve o magistrado atribuir um valor às provas que foram produzidas com o propósito de, assim, fornecer em sua decisão elementos de justificação capazes de confirmar uma das possíveis hipóteses aventadas para a solução do conflito. No que diz respeito à atividade de valoração da prova e aplicação do respectivo estándar probatório, pode-se afirmar que uma prova confirma uma hipótese se existir um nexo entre ambas, de modo que a existência da prova constitua razão suficiente para se aceitar como premissa da decisão a hipótese a ela relacionada. Semelhante situação ocorre na identificação do direito aplicável à espécie, principalmente quando se entra no cenário do raciocínio analógico a informar a aplicação dos precedentes. E aqui eu tenho uma preocupação com esses programas de inteligência artificial desenvolvidos nos tribunais superiores, que é a questão da transparência, porque eu acho que a comunidade jurídica, os advogados, deveriam ser informados sobre quais os julgados que serviram para construir esse programa de inteligência artificial, até para que os advogados, por conta das suas entidades de classe, a OAB, as sessões da OAB, possam informar o advogado aquilo que eu chamo de contra-engenharia, ou seja, ter uma base de dados suficiente para poder rebater aqueles julgados que serviram de base, por exemplo, para o programa Victor, no Supremo Tribunal Federal, ou para o programa Sócrates, ou o programa Atos, no Superior Tribunal de Justiça. Então, é preciso, então, que nós pensemos nessa questão da transparência, que, a meu ver, é de suma importância para o correto desenvolvimento da inteligência artificial, não só no Brasil, mas no mundo. Porque sem essa transparência, há um problema que eu reputo uma violação à paridade de armas, porque não com a contraparte, às vezes pode até acontecer isso na contraparte, mas eu digo com relação aos próprios sujeitos do processo e ao sujeito imparcial, que tem que produzir a decisão. Isso também vem sendo muito questionado para aquelas situações onde temos litigantes permanentes e litigantes eventuais. O litigante eventual não dispõe de toda uma base de dados para contrapor argumentos ou mesmo uma tendência a se fazer acordos. Então, esses vieses que existem nessas plataformas de resolução online precisam ser combatidos numa medida em que se possibilite à parte e ao advogado uma condição de informações suficientes para poder rebater os pontos mais importantes. Me diga quantos minutos eu ainda tenho, Fernanda, só para saber aqui como é que eu desenvolvo a minha linha de argumentos. 5 minutos, ótimo.
Então, eu acho que os tribunais superiores passam a assumir um efetivo papel de agentes no processo de criação do direito. E, como decorrência disso, passam a assumir novas funções. Eu gostaria muito que a inteligência artificial nos tribunais superiores não fosse utilizada apenas para uma jurisprudência que nega seguimento aos recursos, que gera o não conhecimento dos recursos, mas que pudesse verificar, por exemplo, aqueles fatos incontroversos que já foram demonstrados nos autos para colher a interpretação da norma jurídica. Imaginem só no momento em que tivermos certos estándares matemáticos a respeito de certos fatos para a configuração de uma norma jurídica de direito material. Então, com isso, nós teremos uma evolução muito importante no acesso à justiça. Eu acho que isso é um ponto muito importante que nós temos que levar em consideração, que há um problema que eu reputo de suma importância de paridade de armas entre os litigantes, entre aquele litigante eventual e aquele litigante que sempre está em litígio, e ainda a questão da transparência em relação às bases algorítmicas. E eu acho também que haverá uma explosão também da IA, da inteligência artificial, no consultivo, para examinar os riscos de contratos, né? Então, trabalho de examinar os contratos e no que tange ao trabalho dos advogados. É evidente que uma máquina terá muito melhores condições de verificar as melhores cláusulas para a celebração de um contrato. Em termos de precisão, um dos 20 advogados que conseguiu empatar com a inteligência artificial, ambos atingiram 94% da precisão da tarefa. Então, examinar os riscos contidos em contratos de confidencialidade, por exemplo. Isso aí já aconteceu e já se percebeu que a segurança jurídica por uma máquina é muito maior do que o trabalho de um advogado. O advogado mais rápido na revisão dos contratos levou, de um determinado contrato, numa experiência, levou 51 minutos. O mais lento, 156 minutos. E o mais rápido foi 100 vezes mais lento do que a inteligência artificial. Então, eu acho que nós teremos a inteligência artificial no âmbito da prevenção dos litígios. As novas tecnologias podem contribuir para que as partes avaliem a chance de êxito na demanda, permitirão uma pesquisa jurídica, identificação de padrões jurisprudenciais, e é evidente que as máquinas inteligentes podem coibir a propositura de demandas infundadas e estimulam a busca pela autocomposição. Por outro lado, eu quero dizer aqui, ressaltar a minha preocupação com a transparência no que se refere a esses programas de inteligência artificial. Quero agradecer o honroso convite e dizer que eu estou à disposição. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada, doutor Paulo. Também sua fala excepcional, como já estamos acostumados, né, das diversas vezes que estivesse aqui conosco, tanto na OAB, na ESA e até lá na Univale também, já conversamos sobre o processo. Então, como nossa última fala da noite, nós teremos ética e inteligência artificial. E essa fala será, então, do doutor Ricardo Breyer, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, é advogado na área criminal, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, especialista em criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul e especialista em vitimologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. É uma honra tê-lo aqui conosco na OAB de Santa Catarina. Doutor Ricardo, é sua palavra. Obrigado, Nanda. Eu queria inicialmente cumprimentar os meus colegas de painel, o doutor Alexandre, a doutora Roberta, que está junto conosco, o doutor Paulo também. É sempre bom a gente poder estar ouvindo e saindo da solidão dos estudos, porque às vezes o intercâmbio é fundamental para que a gente possa cada vez mais ver que temos que estudar mais e mais ainda para alcançar alguns resultados e conceitos. Então, estou muito feliz. Eu quero também deixar um abraço ao meu colega, presidente da seccional de Santa Catarina, Rafael Horn, que tem sido uma pessoa
maravilhosa junto conosco no Colégio de Presidentes, ter convidado para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando um pouquinho neste mês do advogado, que é o mês da advocacia, o Brasil todo, nas seccionais, trabalhando suas escolas superiores de advocacia, tratando de temas importantes, e a gente tem que fazer isso para avançar. Eu quero dizer de que muito já foi dito, né? E o que me preocupa, um tema que eu tenho estudado muito na inteligência artificial, é a questão da ética, e tenho visto alguns questionamentos pouco trabalhados sobre essa temática, mas eu quero colocar alguns dados aqui para a gente poder refletir e avançar um pouco sobre a temática. Mas antes disso, eu queria vencer uma preliminar. Eu acho que a inteligência artificial ela é uma realidade, nós não podemos mais voltar atrás e, acima de tudo, só temos que nos alinhar. Nós não podemos competir com a tecnologia. Acho que eu já tenho um conceito muito claro sobre isso. O advogado ele não pode mais competir contra o sistema de tecnologia. Ele tem que construir e ajudar a construir a melhor tecnologia possível, através dos logaritmos, enfim, estudar isso. E eu me preocupo muito com as universidades, né? As universidades que estão graduando. Não os grupos de pesquisa, como o professor Alexandre lidera, Roberto, enfim, todos à frente, aprofundando já numa forma qualificada de ensino, né, esse desafio que é um tema altamente novo. Mas eu tenho visto assim as universidades de graduação não se internalizando nesse tema, ou seja, nós estamos com a formação no curso de Direito de 200 anos ligados à filosofia, e esta filosofia traz a interpretação do homem como centro do universo, e o homem como centro do universo, todas as leis são criadas em torno dele, ou seja, todo um sistema jurídico tradicional criado em cima dessa construção que nós não conseguimos nos libertar há 200 anos. Então, nós estamos tendo alunos, literalmente robôs, entre aspas, humanos, não robôs com inteligência artificial, sendo treinados para ainda interpretar leis, ainda conhecer princípios e pouco desenvolver a temática das novas tecnologias. A gente vai aprofundar isso se a gente tiver disponibilidade de tempo numa pós-graduação ou num grupo de pesquisa quando convidado. Mas há uma grande gama dos alunos ainda não preparados. A juventude tira de letra, a juventude ela busca, através da tecnologia, se informar, se atualizar e tratar tudo isso dentro de um iPad, por exemplo. Eu tenho uma filha que se formou recentemente em Direito, eu fiquei assim, eu estou há quase 30 anos, né, nessa luta. Ela fez uma universidade no iPad, então ela tinha os livros lá, ela fichava os livros, ela utilizava sistemas para buscar pesquisas. Então, diferente de outros passos que eu tenho visto como diretor de ordem, da advocacia que está tão distante dessa realidade, que é 46%, eu tenho esse número, 46% não se fala em questão de inteligência artificial na advocacia. Nós estamos remando a trabalhar no processo eletrônico, por incrível que pareça. O meu estado, infelizmente, tem poder judiciário, que a pandemia desnudou. Hoje nós temos 80% de processos físicos, nós temos 3.400.000 processos físicos. Ou seja, a justiça do meu estado está parada. Recém nós começamos a trabalhar a questão da digitalização na justiça estadual. Então, isso é um desafio enorme. Iniciar a trabalhar no EPROC, iniciar a fazer digitalização, indexar arquivo, isso é algo terrível. Quando nós criamos o PJE como uma forma também de trabalhar, capacitamos em torno de 20.000 advogados que não sabiam absolutamente nada. Então, nós não temos a tecnologia, é uma realidade grande da advocacia que eu tenho visto nesse momento. Ela não tem a devida tecnologia, eu tenho medo de uma exclusão por analfabetismo digital. Isso me preocupa muito. O doutor Alexandre ele fez na sua fala, vamos tirar esse analfabetismo, como a gente pode trabalhar para... Ele já está enfrentando esse analfabetismo no judiciário, internamente no judiciário, porque há resistências enormes dentro do judiciário, da velha guarda, digamos assim, entre aspas, de avançar nessa temática. Imagina na advocacia. Então, nós temos que alfabetizar muito ainda, coisas básicas, conceitos básicos. E nós vamos ter, se não tivermos esse desafio, a OAB tem que fazer essa participação, assim como a Santa Catarina faz e como o resto do Brasil faz, de capacitar A, B, C, D e dar condições para muitos advogados começarem a se incluir nessa discussão e, consequentemente, trabalhar. Então, nós temos que alfabetizar coisas básicas ainda. Isso nós não temos, e isso vem de uma culpa também da graduação que não aprofunda essa temática. Eu tenho falado no exame de ordem, até coloco na mesa isso,
o grande balizador para modificar as universidades, porque hoje as universidades parece que elas constroem os seus cursos de direito para ter uma aprovação no exame de ordem. O grande desafio é mudar o exame de ordem e começar a exigir temas importantes de tecnologia, de inteligência artificial, para que também as faculdades possam, na sua forma de conclusão ou na sua grade curricular, tratar dessa temática. Então, nós temos que vencer essa preliminar, senão muita gente vai ficar para trás nessa temática. E aí nós vamos ter essa exclusão profissional, não pela inteligência artificial, mas por impossibilidade, nós temos condições de acompanhar isso na nossa formação básica, que é essencial para enfrentar essa temática. E senão nós vamos conversar, como estamos conversando aqui, com uma camada da advocacia, uma pouca camada da advocacia, não a camada grande da advocacia, que precisa emparelhar essa discussão. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, porque quando você falou em reunião ou troca de mensagem com clientes por e-mail, na primeira geração que se fala, que a literatura coloca inteligência artificial, já teve um pânico muito grande, conversar por e-mail. Como é que eu vou deixar de conversar olho no olho? Como eu vou deixar de estar juntos numa reunião? Como o advogado vai deixar de fazer a sustentação oral presencial dentro do tribunal? Como é que ele vai deixar de fazer a sua audiência? Então, consequentemente, são desafios que nós temos que enfrentar. Mas tudo já foi dito aqui, muitas coisas importantes. Eu quero entrar na ética da inteligência artificial. Isso, para mim, é uma temática cara. Como a construção dos algoritmos se perpetua? Os sistemas de inteligência artificial, né? Como é que a gente pode dar transparência para as questões éticas? Como é que eu tenho a segurança da construção, por exemplo, de algoritmos que tratam da vida das pessoas e como se isso tem um balizamento de transparência, se tem um balizamento de individualização, ou se é algo num mesmo pacote, na gíria, dizendo assim, vamos tratar tudo de uma mesma forma, este tema A. Esta construção, nós temos que aprofundar essa temática, porque a gente sabe, e a Comissão Europeia trouxe agora, recentemente, um dado estatístico de ética, e aí ela fala assim, ética, 2 pontos, inteligência artificial e a sua confiança na comunidade. Ou seja, como é que a gente pode ter essa certeza, a forma de trabalhar a construção do algoritmo que possa dar essa questão legal. Eles citam 3 bases fundamentais para uma criação algorítmica, ou seja, um banco de dados que possa servir para a inteligência artificial, que é a base da lei, que é a base da sua sustentabilidade, da sua solidez. Então, nós temos que ter altos regulamentos importantes, e nós temos a comunidade europeia e os Estados Unidos estão muito à frente no Brasil nessa temática de regulação, e, consequentemente, aí entra a ética. Tanto é verdade que eu tenho aqui algumas anotações importantes de alguns questionamentos que falam do risco das decisões automatizadas. Esse é o problema, né? A gente poder trabalhar isso. Como é que a gente pode fazer valer uma ferramenta que oriente, que determine instruções e que faça uma decisão automatizada que não fira direitos fundamentais, por exemplo, ou direitos individuais? Quais são os critérios que possa ter essa forma de imparcialidade, talvez, nessa decisão automatizada? Isso é um trabalho que nós temos que amadurecer no Brasil muito, porque se discute muito as decisões que não têm uma uniformização, e elas não têm que ter, mas elas têm que ter um precedente que possa fazer um encaminhamento de orientação, sob pena de nós nos perdermos no meio dessa caminhada e nós não temos a chamada segurança jurídica das decisões. Então, consequentemente, como é que a gente pode fazer essas ferramentas serem autorizadas e não automatizadas e não gerarem uma desigualdade na sua construção? Tem um parecer do direito alemão que trata da computação social, da tecnologia social. Um novo termo que se usa para tentar garantir a equidade, ou seja, nós buscarmos nas relações sociais fundamentos para a criação de algoritmos. Então, consequentemente, nós não teremos, por exemplo, classes menos privilegiadas que podem deixar de concorrer dentro de um sistema de algoritmo a um concurso público ou alguma regra pública ou de uma participação de licitação por exclusão de algoritmo que pode ser manipulado sobre isso. Então, consequentemente, nós temos que enfrentar isso. E o que eu vejo mais interessante assim na prática corriqueira foi a primeira decisão
que eu conheça, pode ter outras, mas a primeira decisão, a primeira sentença europeia que declarou inconstitucional um algoritmo, né? Que é uma decisão que vem de 5 de fevereiro de 2020, no Tribunal de Haia, os governos de uma normativa, de um algoritmo do governo dos Países Baixos, que editou uma regra através de um algoritmo para identificar fraudes no campo da seguridade social daquele país. Só que o que se tratou e o questionamento desse algoritmo como um determinado fator que toca a vida das pessoas, que busca impedir a fraude na seguridade social, a base da fundamentação deste Tribunal de Haia foi 2 critérios apenas. O critério da Comissão Europeia de Direitos Humanos, no seu artigo 8º, inciso 2, que fala sobre o respeito à vida e à privacidade, ou seja, os dados que foram colocados nesse algoritmo, como nome, pessoa, emprego, função, ou seja, leis de proteção de dados que nós temos dentro desse regimento, a Comissão de Direitos Humanos, no artigo 8º, o parágrafo 2º, a proteção de dados. Ou seja, ali impede que qualquer nação jurídica ou governo de país europeu possa realizar uma determinada ação que fira direitos e garantias individuais e que não dê segurança na proteção de dados, que é um tema que nós estamos entrando no Brasil também, que tem muito a ver com inteligência artificial e que faz o cruzamento sim com a ética, ou seja, a preservação dos nossos dados no meio do universo tecnológico. Então, essa corte ela entendeu que, como foi construído o algoritmo, ele não teve uma transparência na sua construção, não teve uma análise individualizada dos termos para determinar as fraudes, e foi tudo, de alguma forma, lato sensu, ou seja, como eu falei, nome, trabalho, dados fiscais, né? Que estes dados fiscais, esse nome, local de trabalho, formação, poderiam, segundo o algoritmo, ser dados de modelo de risco, e essas pessoas que tivessem algo negativo nessas questões poderiam colocar em risco o campo da seguridade social e, consequentemente, ser, de alguma forma, investigadas ou de uma forma preventiva, como o compliance usa muito, no sentido de evitar a fraude. E já com um pedido que uma pessoa poderia entrar, a máquina poderia barrar isso. Então, vejam bem que profundidade tem essa sentença, que ela vai ao âmago dos direitos humanos, da privacidade e, acima de tudo, do critério da transparência, da ausência de transparência na construção do algoritmo. Foi o que, mais ou menos, o doutor Paulo Coulon coloca, de que como nós temos que ter e visualizar essa construção das decisões repetitivas para que não se cometa injustiça e não se possa se fazer valer também aí uma ofensa a esse equilíbrio justo que se torna importante. Então, a Corte, o Tribunal de Haia, dentro dos governos baixos, defendeu primeiramente o direito à privacidade na construção do algoritmo. Isso é um tema que nós temos que aprofundar. Isso é um tema ético importante que pode colocar em risco aquilo que a Constituição nossa brasileira trata sobre a questão da privacidade. Então, esse governo holandês que trata, falou muito clara a decisão no seu final, quando ela diz assim: nós temos que descaracterizar esse modelo de algoritmo quando ele faz valorizações de características dos cidadãos sem critérios específicos. Isso pode colocar, então, em risco esses direitos fundamentais, esse equilíbrio justo que nós temos que enfrentar. Isso é uma ponta do iceberg que nós temos que aprofundar na medida do possível, das decisões que vêm da Europa, da comunidade europeia, desses nortes que nós temos através de orientações da própria comunidade europeia, da Comissão Europeia de Direitos Humanos, que trata sobre essa questão ética no tempo da inteligência artificial. E isso vai fortalecer. Então, vejam só que coisa profunda. Nós saímos do analfabetismo, né, digital, e fomos parar num tema profundo, que é a estrutura da inteligência artificial, a sua construção de algoritmos e a questão ética que está por trás disso. E me parece que nós estamos meio analfabetizados também nessa questão, num país que fere tantos direitos fundamentais, e a própria Corte Constitucional, que é a Corte Maior, também peca nesse tema. Então, nós temos que amadurecer, e o risco de nós sofrermos violações com a inteligência artificial, eu me arriscaria, nesse momento, no Brasil, dizer que é um alto índice, sim, de ter violações constitucionais de privacidade, questões constitucionais de direitos humanos, de paridade de armas, enfim, daquilo que o doutor Alexandre também colocou com propriedade,
que, pela falta de nós termos conhecimento, e o analfabetismo nos traz isso, nós não podemos, e podemos cometer erros, mas nós não podemos fazer com que a tecnologia fique pagando pelas pessoas que têm que construí-la, não ter a devida capacidade ou manipular. Isso a gente não pode permitir, a gente tem que dar segurança jurídica. E, por isso, a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, os tribunais superiores, todos têm essa fiscalização e esse dever, né? A ética da inteligência artificial é o tema do momento. E por isso que nós temos que buscar nela os critérios importantes para a gente botar a limitação do poder estatal, utilizando e se travestindo de uma tecnologia ao bem, quando ao mal pode-se ter informações que a gente não gostaria de estar, porque a gente tem a proteção constitucional. É mais ou menos isso, Nanda, que eu queria contribuir para um pontapé inicial, talvez, de um debate mais profundo sobre essa questão ética na inteligência artificial. Muito obrigada, doutor Ricardo. Novamente, reforço aquilo que já havia falado antes, é uma honra tê-lo aqui na OAB Santa Catarina, expondo sobre ética na inteligência artificial. Como o nosso tempo está finalizando, nós temos um questionamento aqui que eu acho importante, já que o dia de hoje é para tratar basicamente de processo, né? A ideia é nós falarmos de processo, nós já tivemos um painel pela manhã falando de tutelas, agora sobre inteligência artificial, e vamos ter logo em seguida, às 8h30, um painel sobre recursos. Nós temos um questionamento aqui para o doutor Alexandre, lá, doutora Eliana Sena de Itapema, um grande abraço, doutora, muito obrigada pela participação. Ela pergunta, doutor Alexandre, o doutor acredita que a inteligência artificial poderia auxiliar na formação dos precedentes? Então, ali em 3 minutinhos, Alexandre, se for possível falar disso em tão pouco tempo, mas só para nós respondermos o questionamento da doutora Eliana. Eliana, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, isso já está sendo feito por alguns locais. Eu aqui, na PUC do Paraná, o Alexandre Mendes escreveu um texto comigo, que depois eu posso mandar para, se quiser, nós escrevemos aquele que nós ensinamos a máquina a julgar um caso de guarda, e ela respondeu com uma acurácia fantástica, depois de 1.308 tentativas. A tese do Alexandre Mendes é justamente essa. Ele está emulando cada ministro do Supremo Tribunal Federal para poder gerar expectativas de comportamento e poder mostrar quando ele decide fora da curva. Ou seja, nós poderemos ter a máquina para dizer, ó, você sempre decidiu assim, se você quiser fazer overruling, você faça, se você quer fazer distinct, você faça, mas você tem um dever democrático de mostrar estabilidade nas suas decisões. Eu não posso ter uma surpresa a cada momento. E é nesse sentido que a máquina pode auxiliar tanto a buscar estabilidade das decisões, como também ter uma certa contabilidade, uma transparência em relação a isso tudo. O questionamento do Dr. Ricardo é muito legal, e saiu um livro agora do Hartmann, Fabiano Hartmann. Tens aí também, eu não consegui buscar, que é o volume 5, que é Convergência Ética, que coloca toda essa discussão. Tanto a AMB, a Comunidade Europeia, tem todo como centralidade o sujeito humano. E essa centralidade tem um papel muito dificultoso ainda, porque nós não temos um regime transitório. Aquilo que eu falei no início da minha fala, que eu acho que a Zumblick, todos nós concordamos, é que é muito importante que a OAB abra esse espaço para diálogo, para que nós possamos superar essa primeira fase de negação. No ano passado teve um congresso lá em Nova York, em maio, que a discussão é assim, ó, nós não vamos mais perder nosso tempo com quem quer que a gente convença os da inteligência artificial, que nós vamos buscar estabelecer limites, transparência, mecanismos de controle, participação democrática. Quem é do contra, fique de fora, nós não estamos nem aí. É isso que eu faço, eu não tento convencer ninguém, eu quero dizer, ó, eu quero discutir que limites, quais são as possibilidades, como nós vamos fiscalizar, mas a utilização, ela já acontece, como na França foi dito, a França é contra. Faz na Bélgica, um escritório que faz na Bélgica tem uma vantagem competitiva que não tem em território francês. Então, o mundo da internet nos coloca novos desafios, e essa pergunta é muito significativa, porque isso já está sendo feito. Aliás, eu não pude mostrar aqui, que eram só 15 minutos, eu não tenho essa, como a Roberta fez, a gente já está fazendo isso. Tem alguns aplicativos na internet hoje, ó, empresas que vendem, por exemplo, o Data Lawyer, você consegue saber qual o juiz do trabalho julga aí em
Caxambu do Sul, em Agudo, como é que o juiz do trabalho julga o nome dele, como é que ele julga horas extras, como é que ele julga tudo isso, que dá uma vantagem numa advocacia estratégica fantástica. Então, é nesse sentido que me parece que a gente caminha para poder melhorar a fiscalização, a contabilidade e transparência do Poder Judiciário. Obrigada, professor Alexandre. No tempo exato. Bem, meus queridos, eu só tenho a agradecer a vocês a participação fantástica que foi a noite de hoje, né? Quero agradecer muito, Roberta, lá falando de Brasília para a gente, né? Deu uma aula dos aspectos gerais. Muito obrigada, Roberta. Né? Venha logo aqui para a gente te dar um abraço. Né? Professor Paulo Lucon, muito obrigado pela sua presença, falando lá de São Paulo também. Professor Alexandre Moraes, manezinho, está conosco aqui na ilha, está pertinho, mas muito obrigada, professor, da casa. E doutor Ricardo, diretamente lá da OAB do Rio Grande do Sul, vir expor aqui para nós um tema tão importante como a ética na inteligência artificial. Meus queridos, muito obrigada. Boa noite a todos que também ficaram nos acompanhando até agora.